Queria começar cumprimentando a todos e todas que vieram ver esse workshop sobre proteção de dados e segurança pública. E antes de passar a palavra para os nossos painelistas, eu queria só dar um pouquinho do contexto que levou o Iris a propor esse workshop hoje. Quando a gente pensa em proteção de dados e segurança pública, a gente identifica no Brasil atual uma conjuntura bastante particular, em que, por um lado, você tem um uso crescente das tecnologias de informação e comunicação, tanto no âmbito da criminalidade, quanto, e talvez de forma mais visível, assim, na esfera pública, pelas instituições de segurança pública, elas próprias, né? E aí isso traz uma série de implicações dessas operações de tratamento de dados pessoais massivas, assim, para questões do debate sobre obrigações dos controladores e os direitos dos titulares. Talvez o exemplo mais óbvio seja o reconhecimento facial, que foi utilizado no Carnaval de forma bastante notória e foi tema de um workshop ontem, do IPREC. E aí, do ponto de vista regulatório, por outro lado, parece que nós não temos muita nitidez em relação a qual o ambiente regulatório que se aplica a essa intersecção entre proteção de dados e segurança pública. E aí, nesse sentido, um ponto que tem sido muito destacado nesse debate é o fato de que a LGPD, com todos os avanços que ela trouxe para a proteção de dados no Brasil, ela tem uma exceção no seu artigo 4º, que exclui do seu escopo de aplicação as atividades de tratamento quando elas são realizadas para os fins exclusivos de defesa nacional, segurança pública, segurança do Estado e investigação e repressão de infrações penais. E aí nós temos uma previsão na LGPD de que haverá uma legislação específica para esse fim, que deverá prever, e aí eu cito o artigo 4º, medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais da proteção de dados e os direitos do titular previstos na LGPD. Então, nesse cenário, nós temos poucas respostas num primeiro momento e muitas perguntas. E aí, o que nós estamos aqui para debater são algumas dessas questões. Quais são os instrumentos regulatórios que são aplicáveis quando há tratamento para fins exclusivos de segurança pública, por exemplo? Em que medida que essas normas equilibram os direitos dos titulares e as obrigações dos controladores e as necessidades do setor de segurança? E qual tipo de norma nós queremos para o futuro, para a legislação específica que vai regrar essa matéria? Também com a conjuntura legislativa que nós temos nesse sentido, para onde estamos caminhando, né? Então, para refletir sobre isso, nós temos representantes dos 4 setores e que vão aqui trazer suas perspectivas para esse debate. E aí, para não me alongar mais, eu vou, então, passar a palavra para a nossa primeira painelista, a Milena. Bom dia a todos que estão aqui presentes, quem está acompanhando pela internet. Inicialmente, eu preciso necessariamente agradecer a doutora Beatriz Silveira, delegada do Pará, hoje está como oficial de inteligência na Interpol. Agradecer ao presidente do TJ, o desembargador Elvésio Maia, que permitiu minha vinda para cá. E agradecer a Iris, porque a Iris enalteceu a importância da voz da segurança pública nesse evento e fez convite através do Gustavo. Eu não sou a dona da razão, mas eu vou aqui mostrar, compartilhar com vocês um pouco da visão e da vivência de uma profissional da segurança pública. E me deram como missão tratar quais os instrumentos aplicáveis, quais os modelos poderiam servir de inspiração e como equilibrar esses interesses. E aí eu tomei a liberdade de acrescentar mais uma pergunta. Qual modelo de proteção queremos ter no Brasil? E aí a gente vem lá, olha, em relação à lei, o que a gente pode pegar como similar? Temos lá, podemos pegar a diretiva, que é a 679 da União Europeia, podemos. Só que a gente pode olhar o que está lá fora e até deve. Só que não podemos esquecer que não existe uma solução de prateleira. Essa solução ela tem que ser construída. E esse momento que estamos todos aqui é para permitir essa construção. Eu costumo dizer que a Lei de Proteção de Dados ela é mais do que uma lei. Ela é um projeto que vai precisar ser aprimorado durante esses anos. E quando vier a legislação específica para a defesa nacional, para a segurança pública, para a questão da investigação,
também vai ser um projeto a ser construído. Vai ter erros, vai ter acertos, e a intenção é que a gente consiga avançar para isso. E a gente tem muito problema, porque quando se fala em segurança pública, você vai falar em atividade que essencialmente precisa de dados. São dados pessoais, são dados sensíveis. Essa é a natureza da investigação. Mas esses dados, como é que a gente coleta isso? A gente coleta de várias formas. A gente coleta esses dados através de bancos da iniciativa privada, tem bancos que são realmente da segurança pública, mas coletamos dados também das partes. Quando a pessoa vai lá realizar, por exemplo, um depoimento, ela está passando dados não só cadastrais, mas como dados sensíveis. E a gente precisa, sim, ter muita cautela com essa informação. E aí, não tem mistério, né? Para vocês verem. O pessoal costuma brincar comigo dizendo, Helena, resolve o problema. Só que nem todos os problemas a gente tem como resolver. Aí o pessoal acha que eu tenho o quê? O contato da NASA, do Snowden, do Zuckerberg, mas eu não tenho. Isso se resolve segurança pública, é isso. Eu era titulada cibernética, muita gente achava que eu tinha um superpoder. Não é. Quem for conhecer as estruturas da delegacia sabe que a gente tem, muitas vezes, uma estrutura muito deficitária, né? Mas, enfim, e o que é que a gente faz com esses dados? A gente não tem informação de forma irrestrita. Por exemplo, tem alguns dados quando envolve criança e adolescente que a gente não tem acesso. Eu estou até lá pesquisando no banco de dados, mas não vai aparecer. Isso também é uma forma de tratamento. Mas, enfim, o que é que a gente vai fazer com esses dados? Será que esses dados é só para poder incriminar alguém? É para perseguir alguém? Não, o dado ele também é utilizado para quê? Para tirar aquela pessoa do local do crime, para comprovar que aquela pessoa não é a suspeita. Então, isso é importante também. O trabalho da polícia não é perseguir, não é punir, é apurar a verdade. Pelo menos aquilo que mais se aproxima com a verdade. Enfim, como o colega disse, o Gustavo, o que está em voga agora é a questão do reconhecimento facial. E aí eu sugiro, na realidade, para as pessoas trocar um pouquinho a lente e, ao invés de eu pensar que eu vou utilizar o reconhecimento facial apenas para encarar todos como suspeitos, por que eu não posso, talvez, encarar essas pessoas como potenciais vítimas? Porque lá ele não pode ser utilizado só para um fim ruim. Tem que ter um fim bom. E se for utilizado para um fim negativo, como foi questionado, eu acabei acompanhando os debates, e eu escutei algumas pessoas legitimamente preocupadas. Mas se há algum tipo de abuso, isso tem que ser corrigido. Eu não posso simplesmente dizer, vamos abolir qualquer tipo de tecnologia. Tá? Mas vamos avançar. A gente tem outras questões que eu acho que também são muito importantes quando surgir a lei, que a gente precisa confrontar. Uma delas será que a gente vai ter uma autoridade nacional única? Ou será que vai ter uma autoridade nacional que trate também da normativa que vier para a segurança pública, para a defesa nacional? É um ponto que precisa ser esclarecido. Em relação a compartilhamento de dados, como é que fica? Como é que fica você receber dados de quem não faz o tratamento? Ou pior ainda, você compartilhar dados com pessoas que não vão fazer o tratamento. Isso, para mim, é algo que me preocupa. E eu vou colocar um exemplo prático nisso. Quando a gente recebe, às vezes, dados de penateado, eu não recebo dado de uma pessoa, eu recebo de vários. Isso, para mim, é um problema que é muito significativo, porque eu já peguei, na hora que eu pedi a informação, que veio dados de colegas delegados. Eles estavam sendo investigados? Não, mas eu tive acesso àquilo ali, àquela informação. Isso, para mim, é preocupante. E avançando um pouquinho mais, quando eu falei, olha, a gente precisa saber qual o modelo de segurança pública que a gente quer construir. E aí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos fazer um exercício, então, e parar para pensar o que é que eu quero. Na segurança pública, eu quero caminhar sem ter risco de ser assaltada, de ser agredida, de ser morta. Eu quero ser branca, eu quero ser negra, eu quero ser índia, eu quero ser evangélica, eu quero ser transexual. Eu posso ter qualquer problema, mas eu não quero que isso seja motivo de ofensa. Por quê? Tudo isso eu quero ter o quê? Dignidade. E se eu for vítima de algum crime? Eu quero ser ouvida pela autoridade policial, eu quero que adotem, façam alguma medida, eu quero justiça, eu não quero ser só mais uma estatística. O que é que eu quero? Eu quero dignidade. E se eu for suspeita?
Gente, eu quero ser ouvida, eu quero ter a chance de poder me defender, eu quero ter a chance de provar que eu não sou culpada, eu quero fazer uso do direito ao silêncio, eu não quero que os meus familiares paguem por aquilo que eu fiz. O que eu quero? Eu quero ser tratada com dignidade. E se eu for presa e processada, a mesma coisa, eu quero responder somente pelo que eu fiz. Eu vou querer muitas coisas, eu quero ter uma nova chance. Vou pegar a cola aqui, ó. Eu não quero ficar mais presa do que o tempo da minha pena. Eu quero ser o quê? Eu quero ser tratada com dignidade. Então, quando me pergunta qual que é o modelo ideal, para mim é fácil resolver simplesmente com essa frase, dignidade da pessoa humana. Qualquer modelo de segurança pública tem que ser voltado para a sociedade. Tem que proteger, sim, os direitos humanos. Só que direitos humanos, ele não pode ser encarado de forma unilateral. Ele é direitos humanos para quem é suspeito, ele é direitos humanos para quem é vítima, ele é direitos humanos para quem não tem nada a ver com aquilo ali. Mas que pode, por exemplo, acompanhar ou ser uma vítima colateral de uma situação. Enfim, o Brasil, a segurança pública ele foi construída de uma forma muito reativa e a gente precisa ser mais preventivo. Como é que você vai ser preventivo? Utilizando dados. Isso é importante. E quando a gente fala, eu quero dados, eu quero fazer análise preditiva, não é porque eu quero punir alguém pressupondo que um dia essa pessoa vai cometer um crime. Isso a gente deixa lá para o filme do Tom Cruise. Não é isso que a gente quer. Mas é importante utilizar esses dados para a gente fazer o quê? Política pública. Então, se eu sei que em determinada localidade tem um maior índice de incidência, eu preciso ter uma atenção maior naquele local. Então, isso é importante também. Enfim, o uso de ferramentas tecnológicas tem que ser sempre em favor da sociedade. E a sociedade pode e deve fazer o controle social. E se houver qualquer desvio, isso tem que ser corrigido. Eu não posso simplesmente dizer, não quero tecnologia. Dignidade e tecnologia não precisam seguir caminhos diferentes. E aí eu vou praticamente já encerrando, antes que alguém brigue comigo. Vamos lá, tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito porque já foi muito objeto de reflexão. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, porque nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Por que eu utilizo essa frase? Porque eu sei que muitas vezes na segurança pública a gente perde privacidade, mas a gente tem que encarar que às vezes a gente perde privacidade para ter um pouco mais de segurança. São dois valores que estão na Constituição e que fazem parte dos direitos humanos, porque eu preciso ter o direito de me sentir segura, de ter direito à vida, direito de não ser agredida. E, por fim, eu finalizo com uma frase que eu só gostaria que vocês refletissem um pouco. Não precisamos banir as inovações em coleta de dados, precisamos ter pessoas decentes fazendo o tratamento dessas informações. Segurança pública é dever de Estado, mas é responsabilidade de todos. É preciso instigar o sentimento de pertencimento do cidadão nesse sistema e o dever social da iniciativa privada. E essa frase é uma frase minha, que sou uma cidadã antes de ser delegada. E, com isso, eu encerro e desejo uma boa apresentação para todos. Obrigado, Milena. Eu cometi uma falha como moderador de não ter te apresentado no início. Eu acho que eu vou pedir para cada palestrante se apresentar rapidamente no início da sua fala. A Milena é delegada de polícia da Polícia Civil do Estado do Tocantins, tá, gente? E trazendo aqui uma contribuição que é muito importante da gente entender a perspectiva dos agentes da segurança, que são uma parte fundamental do debate sobre essa legislação que vai afetar, assim, em grande medida, o seu próprio trabalho, né? Com isso eu queria, inclusive, agradecer por respeitar o tempo e passar a palavra, então, para o Paulo Renan, que vai representar a contribuição da comunidade científica e tecnológica. Olá, bom dia. Bom, quero agradecer também, fazer eco a Milena Araújo e agradecer ao Íris pela oportunidade de estar nessa mesa participando desse evento, né, nesse grande contexto de mais uma série de debates
a respeito da internet no Brasil, a gente conseguir ter uma mesa para debater nesse ponto específico da proteção de dados, né, que em si só é um grande feixe de questões, particularmente a questão da segurança pública. Então, cumprimentando as pessoas que estão nos assistindo e a mesa, particularmente na pessoa do Gustavo Rodrigues, quero agradecer por poder falar aqui da proteção de dados e segurança pública no Brasil. Né, a proposta foi que a gente pudesse falar do contexto regulatório atual e apontar perspectivas futuras. Eu sou o Paulo Renan, então, integrante do Instituto Beta, Internet e Democracia. Nós somos uma ONG, sediada em Brasília, e a nossa ideia é fazer com que as possibilidades tecnológicas da internet de fato estejam voltadas para o incremento da democracia. E não acreditamos que só o mero uso da tecnologia vá necessariamente levar ao incremento da participação social, justamente é possível haver o contrário. Então a gente adota uma postura ativa para fazer com que a internet aconteça em favor da democracia, e isso não é uma necessidade, pode não acontecer e não vem acontecendo nos últimos anos. E, em contraparte, também entendemos que a democracia, que as forças políticas, que as organizações sociais têm também que conseguir olhar para a internet e preservar o seu potencial social, né? Não olhar para a internet só como um mercado, não olhar de maneira geral para a cultura digital apenas como um espaço em que as pessoas devem poder ganhar dinheiro, mas também um espaço de vivência, de novas experimentações, e não se conformar como um novo espaço antidemocrático, né? Acho que todo mundo consegue perceber todos os perigos dos discursos de ódio, da repetição, da reprodução dos vieses e etc. Então a política também tem que olhar para a internet para que ela não seja um espaço de novas violações de direito, de novo, como tem se verificado em diversas instâncias. Em paralelo, né, a gente tem um grupo de pesquisa vinculado à universidade na qual eu também sou professor, o Uniceub, em Brasília. O nosso grupo Cultura Digital e Democracia basicamente fomenta entre os graduandos a ideia de que eles possam fazer pesquisas jurídicas, primordialmente, para analisar em que medida essa mudança do quadro da cultura digital, em que você pode armazenar dados, processar dados e comunicar dados com uma facilidade desumana, pela primeira vez na história, interfere na democracia. Então, hoje, o meu foco aqui, trazendo esse viés acadêmico com esse contexto ativista, especificamente direcionado, enfim, trazer algumas provocações sobre essas duas perguntas, né? Se os instrumentos legais de segurança pública, hoje utilizados, particularmente no Brasil, respeitam ou não a proteção de dados pessoais. E a segunda pergunta, se há modelos regulatórios que possam ser considerados inspiração para essa lei que vem por aí. Como a Milena colocou, a gente tem uma situação atual de mudança na LGPD, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que coloca pela primeira vez uma norma trazendo uma proteção específica, não sobre privacidade, não sobre liberdade de expressão, não para proteção dos direitos na internet, mas para proteção de dados pessoais de forma ampla. E aí a gente não fala nem só do digital, a gente fala também do analógico, a gente não fala só da internet, a gente fala de cartão de crédito, seguro de saúde, contas, enfim, e, claro, dados de segurança pública. Como acadêmico do direito, eu quero lembrar que o grande debate da distinção do direito para a vontade do Estado, para a ideia de que o interesse público, o interesse comum é diferente do interesse de quem está governando naquele momento, né? A ideia do Estado moderno surge com a distinção dos direitos individuais, com a ideia de que o indivíduo tem garantias perante o poder público. Esse é o berço do debate dos direitos fundamentais, né?
que hoje a gente chega num quadro moderno, que o Estado tem o papel de fazer que entre os particulares os direitos também sejam respeitados. Mas, antes disso, né, o nascedouro é que os indivíduos têm garantias contra o poder público, que o poder público não pode fazer qualquer coisa. E não é a ideia de que o poder público não pode fazer qualquer coisa por maldade ou para prejudicar os cidadãos. É que, para atender o bem comum, o cidadão tem a garantia de que o Estado não vai sacrificar os interesses individuais dessas pessoas. Originalmente, os interesses comuns eram bem restritos. Hoje a gente tem uma demanda bem ampla, né? A gente quer que a polícia resolva todos os casos de crime ocorridos na internet. A gente quer que o poder público nos dê, enfim, algumas pessoas querem que nos dê saúde, educação e etc. E, ao mesmo tempo, nos garanta segurança quando a gente está no espaço público. No micro-universo dos dados pessoais, essas questões primitivas do direito retornam. A gente tem que debater de novo até onde a polícia pode ir, até onde o judiciário pode ir, até onde o Ministério Público pode ir. É um desperdício a gente desconectar desses primeiros debates na questão dos direitos fundamentais ao olhar para as questões hoje da proteção de dados. Como eu disse, a LGPD tem hoje um momento histórico que nos coloca no rol dos países que contém essa proteção geral para a proteção de dados pessoais, como já existe em diversos outros países, mas o que a gente tem de momento real para avaliar como os instrumentos legais no Brasil afetam ou não a nossa proteção de dados é um vácuo. A gente não tem dados empíricos, né? Não se confundam com dados pessoais, dados empíricos. O que eu estou dizendo é, a gente não tem referências para saber quantas investigações são realizadas no Brasil, quantas investigações dão certo, quantas investigações não dão certo e, de todas as investigações que não dão certo, quais são aquelas que não alcançam êxito por falta de tratamento de dados pessoais. Se eu estou dizendo, né, se o poder público vem defender que, com o tratamento de dados pessoais, eu vou poder realizar a segurança pública que eu não realizo, a gente entra numa espiral infinita. As estatísticas de solução de crimes são baixas porque a gente não tem dados pessoais. Aí a gente dá mais dados pessoais. A criminalidade continua alta, porque a gente precisa de mais dados pessoais. Essa é uma espiral infinita. No Rio de Janeiro, a gente teve algumas experiências recentes. Não sei se vocês vão lembrar da CEIV, que é uma comissão especial que foi criada para acelerar o tratamento de dados de telefonia no combate, né, na investigação de ilícitos no âmbito, salvo engano, do Estado do Rio de Janeiro, não do município, do Estado do Rio de Janeiro. Essa CEIV foi denunciada à época e o decreto do governador foi alterado, mas ela basicamente suspendia garantias fundamentais constitucionais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, por uma legislação muito bem intencionada, preocupada em garantir que não houvesse terrorismo à época da Copa do Mundo e da Olimpíada, em especial, que ia acontecer no Rio de Janeiro. Alguém, enfim, das pessoas que já ouviram falar na CEIV, quem não ouviu falar e está distraído com outra coisa, aproveita para pesquisar no Google aí, CEIV, e ver se você tem alguma notícia dos últimos 3 anos. Não tem, a gente não sabe se ela funcionou bem, se ela funcionou mal, quanto ela está funcionando. Como que eu vou conseguir avaliar o impacto da LGPD na proteção dos dados pessoais no âmbito da segurança pública se eu não sei a realidade atual, não sei a realidade anterior? Eu não sei qual é o cenário de proteção, eu não sei qual é o cenário da segurança pública no Brasil nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nem nos anos 2010 que estão se encerrando. Como que eu vou avaliar se mais dados pessoais sendo tratados pelo poder público ou menos dados pessoais representa mais eficiência ou menos eficiência? A questão dos dados não é só importante para a proteção dos dados, ela é também importante para o aspecto econômico da segurança pública, ela também é importante para a própria segurança pública. Eu quero saber se, quando foi colocado no Rio de Janeiro helicóptero, quando foi colocado no Rio de Janeiro dirigível, quando foi colocado no Rio de Janeiro mais viaturas, se isso melhorou ou piorou a segurança pública. E a gente não
tem dados empíricos que nos permitam avaliar a realidade em que a gente está vivendo. Na Europa, a gente tem um grande histórico de diversas normas. A primeira norma de 1981, que estabeleceu grandes proteções, a Convenção 108 do Conselho da Europa, já foi revisitada em 1987 com uma recomendação do Conselho, justamente para promover o equilíbrio entre o interesse da sociedade de prevenção e repressão da criminalidade e os interesses dos indivíduos, particularmente relacionados à privacidade. Em 95, a gente chega à criação do Sistema de Informação Schengen, que não é a norma mais importante da Europa a respeito de proteção de dados pessoais, nem propriamente com relação à segurança pública, mas que me serve aqui para um paralelo. Na União Europeia, em que você une diversos estados, a questão da fronteira é um problema. Então, o sistema Schengen, de informação Schengen, ele regulamenta no espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação da Europa. Schengen é a cidade onde a norma foi prevista. Para dizer, bom, como é que a polícia vai controlar a entrada de franceses na Alemanha, ou na Alemanha na França, e de imigrantes e etc. Bom, vamos estabelecer um sistema de troca de informações, que inclusive foi reorganizado 10 anos depois, e novamente mais recentemente, mas para ter uma garantia de que haveria uma segurança transnacional. No Brasil, a gente tem 27 estados, 27 unidades da federação, que possuem, por exemplo, sistemas de RG local. E o sistema de RG, quer dizer, você pode ter 27 identidades, por exemplo. Isso é um problema que a gente lida como país. E aí você vai ter a proposta de unificação das bases de dados digitais, que é o problema na Europa tem o sistema do Eurodac, que serve justamente para esse intercâmbio de impressões digitais, sendo que na Europa as pessoas não têm um RG. Eu acho que a experiência do sistema Schengen no tratamento de dados pessoais entre as nações pode nos servir para imaginar como a regulamentação da segurança pública vai se dar no Brasil. Vou passar bem rápido aqui, só a título de notícia mesmo. A gente tem a lei na Argentina de 2000 de proteção de dados pessoais, que também excepciona a questão da segurança pública. A gente tem a Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais e Particulares do México, que também traz uma linha de exceção. Eu quero focar, nos meus últimos minutos, em uma experiência que é fruto de organizações da sociedade civil, de todo o mundo, e que, a título de se preocupar com a privacidade no âmbito da segurança pública, se organizaram, debateram, e assim como a gente conseguiu produzir no âmbito do CGI um decálogo de princípios que geraram outras normas, abrindo um parênteses para retomar, a gente não tem dados de realidade que a gente possa avaliar. Então, um foco que a gente pode ter ainda é nas normas, para melhorar a parte normativa do dever ser. Nessa parte do dever ser, a gente pode firmar compromissos nessa lei que irá ser elaborada, com a vinculação a esses princípios internacionais sobre a aplicação dos direitos humanos na vigilância das comunicações, considerando que o que vale para a vigilância das comunicações pode ser extrapolado para o tratamento de dados pessoais. E considerando que, no âmbito dos direitos humanos, a gente encontra incluída a proteção de dados pessoais como um direito específico, que não deve ser restrito à ideia da privacidade. São 13 os princípios: salvaguarda contra acesso ilegítimo e o direito a medidas eficazes, salvaguarda para a cooperação internacional, integridade de comunicação dos sistemas, escrutínio público, transparência, notificação do usuário, devido processo legal, autoridade judicial competente, proporcionalidade, adequação, necessidade, fim legítimo e legalidade. Cada um deles tem a sua conceituação. Convido vocês a fazer a busca para conhecer a fundo cada um desses 13 princípios, mas a ideia da necessidade da proporcionalidade não pode ser tratada como um conceito vago. Aqui, a importância desse texto é que ele nos dá algum conteúdo.
vou pedir brevemente aqui mais um minuto para eu poder concluir, e já estabelecendo a partir de agora um diálogo com a fala da Milena. Milena, peço licença só para a gente entender que, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, como um princípio, é muito importante fazer uma observação crítica com relação a esse tipo de conceito. Porque dignidade da pessoa humana é aparentemente forte, mas é um termo muito complacente. É um termo que aceita muita coisa. É muito factível você imaginar um juiz dizendo: mas o delegado, uma autoridade pública, ter acesso ao dado de todo mundo que está aqui nessa sala, não fere a sua dignidade. E pronto, ele vai ter acesso a todo mundo. Trabalhar com esse parâmetro não vai nos proteger. Ou falar: não, mas então a pessoa que vai, o delegado tem que ser uma pessoa decente. A gente não consegue garantir isso. A gente teve um PGR que veio a público revelar uma história que, verdadeira ou não, demonstra que para muitas pessoas ele não se alinha a uma exigência de decência. A gente precisa levar a sério essa proteção no sentido de estabelecer compromissos, pelo menos legais, muito claros. Convido a todos, exorto todo mundo a conhecer esses modelos regulatórios que trazem a exigência de que, tem que estar previsto em lei. E a lei tem que fazer com que essa medida seja proporcional, ou seja, não pode extrapolar a ideia da finalidade. A LGPD não está fora disso, mas ela diz que ela não se aplica para a lei que virá a tratar de segurança pública. Então, e como acadêmico, como pesquisador, fica a necessidade de que a gente busque, de que a gente exija mais dados, repito, para a gente poder, ao tratar desse problema, ver se esses princípios, se os princípios do direito estão sendo cumpridos ou se a gente está retornando a um tempo pré-Estado moderno. Ao entrar na tecnologia, se a gente não está voltando para uma situação de estado de natureza. É isso, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Acho que a sua fala ela ressalta muito a importância dos dados empíricos, para que nós possamos embasar cientificamente as nossas políticas públicas. E, nesse sentido, acho que diz muito da importância de nós protegermos e valorizarmos a pesquisa científica nesse momento, em que, mais do que nunca, talvez, nós sentimos a importância e a necessidade de defender a ciência no país no momento. Então, eu vou continuar passando a palavra para a Jaqueline, que vai trazer um pouco do olhar relativo ao setor privado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gostaria de cumprimentar os demais panelistas aqui na mesa e a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer ao Iris pelo convite mais uma vez, na pessoa do Gustavo. Fico muitíssimo feliz de colaborar com essa mesa, com esse diálogo. Pensando no tema que o Gustavo propôs de perguntas para nortear a discussão hoje, eu vou tratar sobre como é o cenário hoje regulatório em matéria de proteção de dados e segurança em investigações e como ele fica pós-LGPD. Eu estou falando hoje aqui em nome do setor privado, eu atuo hoje como advogada, lidando diariamente com essas questões envolvendo pedidos questões de proteção de dados em matéria de investigações criminais. E também atuei por muito tempo como pesquisadora no Internet Lab, onde eu fui coordenadora da área de vigilância e também tem bastante coisa da pesquisa que eu realizei lá por aqui, da experiência que eu tive lá por aqui hoje. E sou também doutoranda e estudo também esse tema. Sem mais delongas, como é o cenário hoje? Eu gosto de dizer que hoje o Brasil possui um regramento ou um quadro regulatório relativamente extenso sobre o que eu chamo de direito das quebras de sigilo. Então, sempre que a polícia ou a autoridade de investigação, de modo geral, querem ter acesso a dados considerados sigilosos,
ou seja, dados que estão protegidos ainda nessa lógica de privacidade, enquanto privacidade é aquilo que não está em público, que está no âmbito privado, fora do olhar público de alguém. Existe, então, esse regramento que regula quando é que a polícia vai poder ter esse acesso, e isso é regrado de forma mais ampla pelo direito processual penal, que regula, então, o tratamento, esse procedimento de colheita de provas e, etc., e medidas investigativas de modo geral. Esse aqui é um quadro que sintetiza, basicamente, como é esse cenário hoje das quebras de sigilo. Então, por exemplo, se a polícia quer fazer uma interceptação telefônica, existe o regramento da Lei 9296, que é a Lei de Interceptações. Se quer ter acesso a comunicações telemáticas, também existe esse regramento lá na Lei 9296, combinada com o Marco Civil da Internet, que também lida com essa matéria de fornecimento de dados. Se a questão é quebra de sigilo de registros de chamada, para quem alguém ligou, por exemplo, existe também um entendimento jurisprudencial de que exigiria pelo menos uma ordem judicial. Algumas pessoas ainda contestam isso, mas, enfim, de forma mais segura, dá para se dizer que precisa de uma ordem judicial. Registros de IP, se eu quero ter acesso, quero rastrear alguém que cometeu algum ilícito na internet ou utilizando-se da internet. Também tem o regramento do Marco Civil da Internet, que lá prevê os instrumentos e os requisitos para requisição judicial de registros. Então, de novo, uma ordem judicial, mas também elenca os requisitos materiais para que isso possa acontecer. Para dados cadastrais já existe um amplo leque regulatório, então passa desde o Marco Civil da Internet, chega também na Lei das Organizações Criminosas, que tem alguns dispositivos lá que tratam deste assunto, desses procedimentos de requisição dessas informações, e também na Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro. Existe também a Lei dos Delegados de Polícia, que também prevê esse tipo de dispositivo para acesso a informações. Quando a polícia quer ter acesso a dados de localização, bastante excepcionalmente, o próprio CPP também prevê lá, em um dispositivo novo, recentemente incluído, os requisitos também para que isso possa acontecer. Eu acho que a Milena pode falar bem mais do dia a dia, como é isso, do que eu. E o ponto que eu queria fazer aqui, então, é que, como a gente vê, tem várias leis aqui que já se aplicam e que regulam esse procedimento em específico. Então, esse procedimento em que você pega um dado que é sigiloso, que está na posse de uma empresa, ou da iniciativa privada, ou de qualquer outra entidade, mas que tem a categoria de ser um dado sigiloso, e aí você regulamenta esse procedimento em que você vai poder, então, fornecer para a polícia, né? E o paradigma principal é sempre ter, por exemplo, uma suspeita concreta contra uma pessoa. Se é esse o caso e isso foi atestado por um juiz, então eu tenho também uma ordem judicial, eu vou poder lá e entregar essa informação. Bem, agora, pensando como é que fica nesse cenário pós-Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui a gente entra num novo paradigma, e isso já apareceu nas falas da Milena, já apareceu na fala do Renan. A gente não está mais só falando do dado sigiloso que é repassado para a polícia. A gente está falando de um regramento abrangente que regula um dado porque ele é um dado pessoal. Então, todo tipo de operação que envolve um dado pessoal passa a ser atraída por essa legislação e deveria respeitar os seus princípios. A premissa do nosso painel hoje é que essa lei, a nossa LGPD, contém um dispositivo que afirma que ela não se aplicará ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão a infrações penais, deixando esse regramento para uma legislação específica. E aí, vale comentar, como também já apareceu na fala do Renan, que ao fazer isso, ou seja, ao excluir do âmbito de aplicação da LGPD essas atividades em específico, a Milena também já falou, não se trata de uma jabuticaba brasileira, nada de particular. E aí também foi um reflexo do modelo europeu que a LGPD adotou. Lá na GDPR, por exemplo, também possui essa exclusão
né, no artigo 2, fala que o tratamento não é aplicado para o tratamento de dados efetuado por autoridades competentes, para esses fins análogos de repressão a infrações penais e a ameaças à segurança pública. A enorme diferença é que lá eles não deixaram para depois essa legislação específica, né? Trataram com igual importância, né, a necessidade de desde logo, regrar também essas atividades que serão realizadas para essas finalidades. Então, existe, tendo sido aprovada no mesmo dia que o próprio Regulamento Geral da União Europeia, uma diretiva, né, também da União Europeia, a 680. A diferença do regulamento e da diretiva é que essa diretiva ela precisa ser internalizada nas leis nacionais de cada um dos países membros. Mas, enfim, lá a estrutura dessa legislação é bastante assemelhada à própria GDPR. Então, os princípios e toda a lógica de prevenção de riscos, está tudo presente, está tudo espelhado, está tudo bem conciliado e alinhado entre as duas legislações. Qual é a grande diferença? É que nessa diretiva, ou nesse regulamento específico em matéria de investigações e segurança pública de modo geral, você não vai ter um papel tão forte do consentimento do usuário para um tratamento e nem, em algumas hipóteses, um direito à informação ou acesso tão forte como você teria num regulamento quando você está lidando para finalidades comerciais ou todo no escopo de aplicação da própria GDPR mesmo. Mas essa adaptação é justamente para dar conta do interesse público em segurança pública, que nem sempre comporta o respeito ao consentimento ou a acesso de informações. Mas, enfim, como eu disse, a estrutura dessas duas normativas são extremamente afinadas. Então, por exemplo, ainda lá nessa diretiva europeia, se existe vazamento de dados da polícia ou do ministério, eles também precisam informar a autoridade competente de que aquilo aconteceu. Eles ainda devem respeitar princípios de vinculação à finalidade, devem ainda corrigir informações, tomar medidas para que esses dados estejam seguros, e etc. Bom, dito isso, eu gostaria de voltar para a LGPD e pensar em algumas das questões que se colocam, e aí pensando também da perspectiva do setor privado. Existe hoje na LGPD eu diria que alguns pontos que geram incerteza, ou que eu diria que são observações que a gente deve ter em mente para acompanhar assim que essa lei passar a entrar em vigor, para ver o tipo de impacto que ela vai ter. A LGPD ela diz que, com a diferença da redação da GDPR, isso é bastante interessante, a GDPR diz que o presente regulamento não se aplica a tratamento de dados efetuado pelas autoridades competentes. Então, o âmbito da exclusão lá da GDPR, ele está relacionado à própria autoridade, a ser uma autoridade competente em matéria de investigações criminais e ameaça à segurança pública e etc. A gente está falando de um órgão público, então. Agora, quando a gente volta para a LGPD, não existe essa linguagem que está vinculada diretamente a uma atividade de um órgão público competente que está desvinculada. O que é que isso gera? Uma grande incerteza sobre o tipo de abrangência que essa exceção vai ter também no setor privado. Será que empresas do setor privado poderão se valer desse tipo de exceção ou não? Aí nós temos dois parágrafos nesse artigo 4 que dizem que esse tratamento de dados para essas finalidades só podem ser realizadas para pessoas de direito privado sob tutela de uma pessoa de direito público. E aí fica o questionamento sobre a opção por essa linguagem do sob tutela. Isso significa que um será operador e o outro é controlador? Ou aí se encaixam outros tipos de categoria de relações jurídicas de parceria entre o setor privado e o setor público? E aí também no parágrafo 4º tem lá uma proibição de que em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais poderá ser tratado por uma pessoa de direito privado. Bem, qual é a outra
o outro ponto que gera dúvida, eu diria, nessas questões de incerteza. As empresas da iniciativa privada, elas continuam vinculadas possuem o dever de poder justificar com uma base legal todos os tipos de tratamento de dados pessoais que elas fazem, inclusive um fornecimento de dados pessoais mediante requisição de uma autoridade. E aí a gente começa a dialogar com a primeira parte da minha apresentação, que foi sobre quebras de sigilo. Eu imagino que grande parte das requisições que eventualmente possam acontecer, elas serão justificadas nessa hipótese de tratamento, né, para cumprimento de obrigação legal regulatória pelo computador. O que eu diria em uma perspectiva na interpretação que a gente deve dar aqui para fortalecer direitos e aí garantir segurança jurídica também na atuação das empresas, nesse caso. Sempre que a polícia fizer algum tipo de requisição, a requisição só será válida e o fornecimento do dado só poderá acontecer se houver previsão legal. Eu digo isso, parece óbvio, mas para quem, enfim, quem não lida com o cotidiano disso, às vezes não percebe que empresas recebem diversos pedidos bastante inusitados e criativos, e a polícia no Brasil inteiro tem diversas ideias sobre o que dá para fazer com uma tecnologia ou com outra, e eles acham que podem pedir tudo. Mas, enfim, se aquele pedido não tiver previsão legal, a empresa não poderá requisitar, não poderá entregar, e tem aí uma justificativa para tanto. Bom, nos meus últimos minutos, eu também gostaria de aproveitar para comentar o que significaria mesmo essa exclusão prevista no artigo 4º. E aqui eu queria propor com vocês uma leitura que não entenda que, bom, existe uma carta em branco aqui para todas as operações de tratamento de dados realizadas para fins de segurança pública e investigações criminais. Qual é o tipo de leitura que a gente pode ter considerando os compromissos da LGPD? E aqui eu levanto um ponto para 4 pontos principais que eu acho que eu gostaria de provocar vocês para nós continuarmos discutindo e também pensando no tipo na disputa interpretativa que vai existir logo que a LGPD entrar em vigor. As definições aqui, que foram elencadas sobre o que significa as exclusões, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações criminais, vai ser extremamente importante. O que é segurança pública? O que é um tratamento de dados pessoais para fins de segurança pública? A gente está entendendo a atividade da defesa civil em um alagamento, em alguma tragédia. Pensa em Brumadinho, algo assim, a atividade dos bombeiros, isso é um tipo e as operações de tratamento de dados que eventualmente estiverem ali relacionadas, isso é uma atividade para segurança pública também, ou isso já está excluído? Então, a gente tem que pensar nesses conceitos. E aí, vou tomar mais 2 minutinhos, Gustavo, perdão. Obrigada. E aí, bom, como eu dizia, as definições importam, então, e aí eu dou um exemplo já pulando para o próximo. Existe, como o Gustavo também comentou, agora bastante entusiasmo com tecnologias de reconhecimento facial e de biometria de forma geral também. E bastante gente, por exemplo, fazendo esse tipo de controle em entradas para grandes shows ou para jogos de futebol em estádios. Isso é um tipo de fim exclusivo para a segurança pública, e aí, de novo, essa interpretação que a gente for dar aqui vai ser importante. O que é um fim exclusivo de segurança pública? Porque todas as outras finalidades, elas continuarão tendo que respeitar a LGPD. Então, por exemplo, se eu estou falando de um estádio aqui no Brasil que checa a biometria de todas as pessoas que estão entrando para participar, ou então se eu estou pensando num metrô que capta imagens e usa reconhecimento facial não só para segurança pública, mas para segurança privada mesmo e segurança operacional, de novo, eu gostaria de propor que a gente atribuísse um tipo de interpretação estrita, que a finalidade exclusiva deve ser segurança pública. Para qualquer outro tipo de segurança, deverá ser respeitada a LGPD.
E mesmo que ela seja acumulada, como eu falei nos casos do estádio, também é segurança privada que você está querendo alcançar ali. Então, também tem que respeitar a LGPD. O terceiro ponto é que a gente não pode se render e dizer que vale tudo nessa matéria. É ainda se esperar bastante esforço das autoridades de investigação e das autoridades que atuam nesses órgãos de modo geral. Fico especialmente feliz de ver a Milena aqui e bastante dedicada e considerando essa matéria extremamente importante, porque nós esperamos que essas entidades ainda procurem respeitar as normas, os princípios mais básicos de proteção de dados. Mesmo que não se possa exigir concretamente deveres específicos desses órgãos, é de se esperar que na sua conduta, de modo geral, elas estejam alinhadas com os princípios e direitos, como é o que já se espera e é o que se vai fazer lá no parágrafo 1º. E aí a minha última observação é que essas entidades também não podem hoje achar que elas não têm que se preocupar com a LGPD, porque a autoridade nacional, é claro que a gente depende da autoridade nacional para fazer isso, então vamos ver o que é que vai acontecer, mas existe um dever lá no parágrafo 3º do artigo 4º, dizendo que a autoridade nacional deverá solicitar aos responsáveis pelos tratamentos de dados pessoais para fins de segurança pública, atividade de investigação, relatórios de impacto. Então, mesmo que você não consiga, por exemplo, barrar algum tipo de operação, vai ter que estar um registro num papel, num relatório, dizendo tudo o que foi feito em matéria de proteção de dados e identificando e registrando qual foi o raciocínio que foi feito para sopesar ali, para ponderar os riscos e os potenciais danos que aquela utilização para a segurança pública, para a investigação criminal, acarreta. Esse é um tipo de relatório que vai ser, enfim, poderá cair nas mãos, aí será importante para um debate público sobre essas tecnologias também, ainda enquanto a gente vai pensando a nossa legislação específica para o futuro. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline, por esse panorama excelente, eu diria assim, tanto do cenário regulatório atual, quanto das implicações mais específicas para o setor privado e das lacunas e incertezas que a LGPD traz nessa matéria. Então, eu vou passar a palavra para a Bruna, que vai fazer a última fala antes da gente abrir para perguntas, e ela vai representar o terceiro setor. Obrigada, Gustavo. Eu ia começar fazendo uma piada, falando bem-vindos ao meu TED Talk, mas eu quase não quero mais falar depois da apresentação da Jaqueline e da mesa também. Então, super contemplada por vocês. Mas, bem, tentar trazer alguns pontos que acho que ajudam a fomentar essa discussão. Ia começar com o relator de liberdade de expressão da ONU. Ano passado, ele soltou uma consulta pública sobre aquisição, transferência e implementação de tecnologias de vigilância privada pelo mundo. Então, ele queria saber como é que esses processos aconteciam e como os estados também estavam implementando essas tecnologias. A Coding Rights, junto com algumas outras organizações, antes vale mencionar também que isso é parte de um esforço das próprias Nações Unidas de entender como tem sido o impacto das tecnologias na nossa vida cotidiana. Então, acho que o ponto, o mote da pesquisa, o resultado do relatório do David Kaye na época, foi pensar que, de fato, o uso contínuo de vigilância privada, tanto pelo Estado quanto pelas próprias empresas, sem salvaguardas, ele é um risco posto à sociedade como geral. E um risco também ao próprio Estado de Direito. A Coding Rights, junto com algumas outras organizações da América Latina, aí eu posso mencionar IPANDETEC, o IDEC, também o Internet Lab, a gente fez uma contribuição para essa consulta, que também se dedicou a também entender como esse processo aconteceu na região. Aí, enfim, é um pouco vigilância privada, mas eu acho que vocês vão entender o link já já. A gente fala, nessa mesma pesquisa, a gente começou trazendo um ponto do Brasil, que foi a realização dos mega-eventos. Então, estou falando de Copa do Mundo e também Olimpíadas. Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, o Brasil ele foi um mercado de atenção e continua sendo um mercado de atenção para a venda e comercialização dessas tecnologias. E o Estado brasileiro tem comprado muito e utilizado elas, seja em malwares ou seja por algumas outras maneiras de vigiar um pouquinho melhor a vida dos cidadãos.
Enfim, a Coding tem o legado da vigilância que a gente fez, que a gente analisa como ficou a estrutura desses mega eventos e como o Estado usou eles. E a gente também atestou que eles viram elefantes brancos, né? Então, é um gasto muito grande do Estado, é uma aplicação de uma tecnologia que é para um fim específico, mas que a gente não tem, de fato, muita transparência no gasto, na aplicação e no posterior, na continuação deles, né? Aí a gente pode citar também o caso do Hacking Team, que descobriu também que no Brasil a polícia estava usando um malware para poder vigiar os cidadãos. Acho que a Jaque também já mencionou algumas leis que falam dessa coleta de dados, né, procedimentos de coleta de dados que antes eram sigilosos, mas que agora a LGPD traz uma qualificação um pouco melhor para eles. Mas também acho que vale mencionar que, para além, né, da lei das ORCRIMs, lei de delegados de polícia, o próprio ECA também, a gente tem todo um cenário que visa facilitar a vida dos agentes de segurança pública, mas que também, no limite, sem salvaguarda e sem que a gente preste muita atenção nisso, ele pode promover algumas violações na nossa privacidade, integridade das comunicações e coisas assim. Por que eu estou comentando isso também? Acho que todos aqui vão se lembrar da ação no STF sobre criptografia de WhatsApp. E hoje também saiu um pedido dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália para que o Facebook quebre a criptografia nas suas plataformas. Então, né, é mais um caso onde o Estado tenta colocar o interesse público no combate ao crime e na segurança pública na frente da própria privacidade, que a gente tem de como direito fundamental, né? Aí, voltando para a discussão brasileira, o próprio pacote Moro, que também vocês já devem ter ouvido falar, ele tem alguns temas que se direcionam, né, diretamente com a discussão que a gente está tendo aqui, que é coleta de dados biométricos de presos, também solicitação de chaves de criptografia. As autoridades podem solicitar chaves de criptografia para empresas, plataformas, para ter o acesso à comunicação, e também um cadastro biométrico também. Então, são dados que, na própria LGPD, né, a gente pensando em dados biométricos e também perfis genéticos, são dados tão sensíveis. Então, né, a própria lei já fala numa proteção um pouco maior para eles. E, ao mesmo tempo, a gente continua com esse mote do Estado de querer ter acesso às nossas comunicações e relativizar isso. Quando o debate de criptografia ele vem, né, sociedade civil e também a boa parte da academia, ela tenta relativizar esse argumento e essa necessidade urgente do Estado em ter acesso às comunicações em função de uma coisa, assim, no momento que a gente instala um backdoor ou fornece uma chave de criptografia, você relativiza todo um esquema de segurança que existe para o cidadão, e todo um esquema de segurança e proteção da informação que pode afetar desde correspondentes a jornalistas a nós, ativistas da sociedade civil. Então, é mais um momento que acho que é necessário pensar um pouco nessa coadunação, né, de princípios que regem o tratamento de dados pessoais com também a segurança pública. Como todo mundo já mencionou também, a LGPD ela exclui a aplicação para a segurança pública. Aí eu acho que eu já parto aqui um pouco mais para algumas propostas, assim. Acho que uma lei, a gente na coalizão tem pensado bastante, a gente participou do processo da discussão da LGPD, e quando a gente vê essa exclusão, a gente acha relativamente, obviamente, né, preocupante por N motivos, desde essa necessidade de fazer de ter um balançe entre o que é a segurança pública de fato e como vai se dar esse acesso aos dados, para evitar que ocorram coisas como na própria Lava Jato, que as autoridades faziam como eu vou usar um termo errado, mas era quase um phishing. Então, você pedia acesso ao conteúdo das comunicações de vários investigados ali para ver se achava uma informação ou outra informação, assim. Então, já pensando que, já começando também a pensar que uma lei que trate de segurança pública e acesso a dados pessoais tem que ser proporcional e tem que, na base dela, tem que pensar em princípios de regra de compartilhamento, uma coleta justificada, pensar como é que vai ser essa transferência de dados entre os entes do setor público com os entes do setor privado, e pensando também que essas empresas de vigilância que o próprio Estado já contrata são o setor privado e a ela se aplica a LGPD. Quando a gente também está falando, né, voltando à coleta de dados, coleta de dados para a segurança pública, a gente está tratando especificamente de dados sensíveis. Então, biometria, DNA, alguns dados GPS, não é necessariamente sensível, mas GPS pode ser um dado que pode oferecer um risco para o cidadão também. Então,
por mais que exista essa necessidade do Estado de continuar, né, fazendo a atuação policial, essa coleta, mais uma vez, né, é proporcional. Aí, para quase encerrar, eu acho que eu falo bem menos do que os outros, mas também pensar que autoridades policiais devem agir de uma maneira justificada e razoável e proporcional à ameaça, né, para que não ocorra esse pedido, né, essa porteira aberta nos pedidos, mas que também exista uma discussão sobre privacidade, não vir em frente ao direito à privacidade, né, segurança pública não vir contra a privacidade, a não ser que a ameaça seja justificada e real. Ou seja, né, a limitação tem que ser razoável, a limitação tem que ser justificada. Então, já partindo para pensar numa legislação sobre segurança pública e proteção de dados pessoais, acho que uma base seria pensar em participação dos setores, e uma legislação que também tivesse em mente princípios de direitos humanos, né? É o que a literatura tem chamado de Human Rights by Design, desde a concepção dela, né? E não pensar não só no privacy, mas no Human Rights by Design, no desenvolvimento dessas regulações. Aí também falando, já encerrando, a gente tem uma lista de recomendações para os estados também, que a gente fala sobre, né, quando pensando na implementação dessas estruturas de vigilância, trazer de volta ou reforçar princípios de transparência e accountability. Acho que isso é o mínimo. E também pensar em regulações específicas sobre o uso dessas tecnologias de vigilância, como hacking, como malware, e tentar fazer uma diferenciação sobre esses assuntos. Eu acho que, né, no Brasil a gente tem vários casos de interceptação, desde a telefônica, passando por Man in the Middle e até a própria que o ECA traz, que pode ser por construção social, mas também pode ser um pedido de acesso ao grupo. Mas a gente ainda precisa discutir muito qual é a necessidade e como isso vai se dar. Também pensar em tecnologias e utilizações auditáveis, né? Voltando mais para o conceito de transparência. E também pensar em maneiras de notificar os cidadãos que estão sobre o escopo dessas tecnologias de vigilância. Assim, acho que a gente vem trazendo muito esse exemplo do reconhecimento facial, como que vai resolver o mundo, vai resolver a criminalidade no Brasil. E acho que a gente já falou isso várias vezes aqui, mas reconhecimento facial não resolve o problema estrutural da criminalidade no país, não resolve o problema estrutural da falta de ensino e coisas que levam as crianças e adultos a praticar crimes. Então, todo esse estado, Minority Report, de prever o que vai acontecer, de achar muito legal, de usar dados para melhorar o crime, ele também tem que ter em mente as salvaguardas que a própria LGPD traz e as salvaguardas que a Constituição também traz para os usuários, para os usuários, cidadãos e tudo mais. Estou pensando muito em internet, assim. E é isso, assim, falando, né, bater mais uma vez na tecla de necessidade devido ao processo legal, medidas de direitos humanos também, né, na aplicação dessas garantias e propósito. Acho que eu deixo por aqui, me senti bastante contemplada pelos outros palestrantes e obrigada. Obrigado, Bruna, por esse sobrevoo, acho que talvez sobre a dimensão política, tanto dessa aquisição de tecnologias do Estado, quanto um pouco da conjuntura que nós temos hoje e algumas das implicações democráticas e não tão democráticas do contexto e das disputas cívicas que nos aguardam assim, nessa intersecção entre proteção de dados e segurança pública. Então, agora a gente vai ter um tempinho para perguntas. Nós vamos começar com uma pergunta remota que nós recebemos, mas aí eu queria pedir para quem for fazer pergunta já ir ali fazendo a filinha e se apresentar, depois da pergunta remota, se apresentar e dizer para qual painelista ou se é para o painel inteiro. Aí nós vamos pegar essa remota e mais duas e depois outra rodada. Okay. A pergunta remota da Jéssica Ronda, direcionada para a mesa, a pergunta é a seguinte: quais os riscos de uma privatização da DataPrev, tendo em vista o escândalo do Cambridge Analytica? Oi, meu nome é Paulo José, eu sou da Artigo 19. Acho que talvez a minha curiosidade é para que a Milena comente, mas se mais alguém da mesa também se sentir à vontade para comentar.
Eu estava pensando na vulnerabilidade, na verdade, as forças, acho bacana que as forças de segurança estejam aqui discutindo esse assunto, representantes, acho isso muito importante e é bom que a gente expande nossas perspectivas. Mas eu estava pensando, as forças de segurança hoje no país estão prontas para lidar com esse aumento, esse incremento de tecnologias, de tratamentos e de toda essa revolução digital. Penso nisso porque a Bruna comentou isso e pensando também um pouco no que a Jaqueline falou sobre a gente pensar o que é segurança pública, o que é combate à criminalidade, eu fico pensando na vulnerabilidade, por exemplo, de um recorte de classe e um recorte de raça na utilização dessas tecnologias. Se a gente tem uma massa carcerária que é majoritariamente negra e pobre, qual é o efeito para essas massas de um uso massivo das tecnologias e de dados para a identificação delas? Então, quem é que está mais vulnerável com a intensificação de acesso a dispositivos móveis, intensificação de coleta de dados biométricos, quer dizer, toda essa implementação de novas tecnologias que tem um viés político-econômico e pensando também na realidade que o país vive hoje, a gente não tem que tomar muito cuidado para que um combate à segurança e à criminalidade não afete boa parte de uma parcela determinada da população brasileira, especificamente negra e pobre? Obrigado. Alessandro, eu sou estudante de analista de sistemas. Bem pertinente o que o colega falou. As tecnologias hoje e não podem fazer digamos assim, uma segregação das pessoas pelo reconhecimento facial. Vou dar um exemplo para você. Acho que todos nós aqui um dia da vida já foi parado ou barrado num detector de metais de um banco, de alguma forma. Já foi parado, já esbarrou numa situação como essa. E vai muito conceituado com a questão das políticas públicas. O que é segurança pública? Porque isso também é uma segurança pública. Eu estou defendendo as pessoas que estão lá dentro. Será que esse reconhecimento facial ou desses dados, os bancos também não vão poder usar? E usar a lei para respaldar isso? Outro exemplo, as próprias igrejas ou os lugares onde tem um grande fluxo de pessoas. Eles podem justamente, digamos assim, usar a lei para justificar isso. E por trás usar dados das pessoas de uma maneira incorreta. Então a minha pergunta qual é o conceito verdadeiramente de políticas públicas, de segurança pública da lei? Essa é a minha grande dúvida. Tá bom? Essa é a minha pergunta. Oi, eu sou Paloma, sou pesquisadora no IRIS. Primeiro, parabéns por todas as apresentações, foram muito claras e elucidativas. A minha pergunta, ela é justificada porque o deputado Bilbo Nunes apresentou um projeto de lei há um tempo atrás que sugeria que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados validasse as tecnologias antes delas serem implementadas no mercado, principalmente tecnologias de reconhecimento facial, de coleta de dados biométricos. O PL não está tramitando mais, ele foi apensado, mas eu queria saber a opinião de você sobre essa sugestão, principalmente considerando a fala da Jaqueline, de que a autoridade é responsável por emitir relatórios, ainda que de atividade de tratamento de dados para fins de segurança pública. Obrigada. Então, acho que a gente pode fazer uma rodada, pode ser começando no Paulo e vindo na direção da Bruna, pode ser? Vícios de palestras anteriores, né? Cuidado de passar o microfone. Bom, então vou tentar ser breve, se puder soltar um cronômetro aí para eu falar só 5 minutinhos, agradeço. Bom, eu vou, do apanhado de perguntas, vou tomar a liberdade de destacar só alguns pontos. Algo que a gente pode se aprofundar aqui na mesa, que não foi falado tanto, é da possibilidade de agentes privados serem utilizados na segurança pública. E aí é um mundo todo novo que vai, por exemplo, para um caso que a gente conhece muito bem, talvez não nessa perspectiva. O Snowden, quando abandonou a atividade dele para fazer as denúncias, ele não era diretamente contratado pelo poder público dos Estados Unidos. Embora ele diga que já tivesse sido anteriormente um agente da CIA,
ele trabalhava para uma empresa privada que prestava um serviço terceirizado de processamento de dados para a NSA. Então, era um empregado terceirizado, particularmente que já havia sido um agente da segurança nacional. Mas e todos os outros que não foram? Né? Assim, e no Brasil, será que a gente tem empresas terceirizadas lidando com dados pessoais do poder público? Será que isso é diferente na segurança pública? A gente não tem normas claras para impedir, para definir o que são os abusos. Essa é a questão. A gente não tem nem definição do que é abuso, o que dirá avaliar se há ou não abuso. E é uma preocupação muito razoável, porque o Cory Doctorow, se eu não me engano, é que fala essa analogia de que os problemas de privacidade, eles não são imediatamente percebidos. Você não sabe que alguém está acessando indevidamente os seus dados pessoais. Você só vai saber que houve um problema se ele se tornar algo drástico. Pequenos problemas, particularmente os que ocorrem sistematicamente, os que ocorrem em massa, não são verificáveis. Ele faz a análise no seguinte, a analogia que ele faz é, se a gente começasse a fumar e imediatamente começasse a crescer um brócolis no meio do nosso peito, a gente ia parar de fumar imediatamente, mas o câncer só aparece décadas depois. Nos problemas de privacidade, o problema só vai aparecer décadas depois, ou meses depois, quando muito já tiver sido feito de forma equivocada. Então, é um problema que tem que ser feito de antemão. Não sei se haveria espaço político real para a gente travar as tecnologias no poder privado. Talvez fosse uma medida adequada, mas eu não imagino que ela possa ser possível de impedir, porque as tecnologias já existem e elas vão ser alteradas. Se você tivesse que autorizar tecnologias, a gente estaria até incorrendo numa censura que seria muito facilmente combatida. Não acho que essa medida possa ser aceitável, embora ela fosse prudente. Entendo que ela seria completamente prudente, mas eu acho que esse momento já passou. Outra coisa que eu queria destacar, é a questão da vulnerabilidade. Os segmentos sociais já vulneráveis, com certeza serão novamente mais vulnerabilizados. Estarão mais suscetíveis a abusos, porque quem tiver condição de fazer valer os seus direitos vai fazer, quem não tiver condição não vai ter. Essa é uma preocupação central para o nosso Instituto, que é de justamente fazer com que a tecnologia não seja um novo espaço de segregação, de violação de direitos, de forma, em especial, desequilibrada. Notadamente, pessoas com menos poder de barganha vão ser alvo central de políticas públicas mal conduzidas. É isso. Obrigado. Bom, minha primeira pergunta vai para o Paulo. Olha só, vamos esclarecer. Eu não disse que a gente não precisa de legislação e vamos contar com a boa-fé. O que eu disse é o seguinte, que a gente não pode banir as inovações com base em premonição e dizer assim, olha, eu não vou utilizar isso porque no futuro vai acontecer isso. Porque se eu banir, eu vou estar fazendo uma premonição reversa, entendeu? Agora, o que é preciso ter? Sim, é decência, é seriedade, é o senso de legalidade, e a lei vai te fazer isso. Só que não adianta eu ter lei e se eu não tiver todo esse senso, porque eu não deixo de matar alguém porque tem uma previsão no Código Penal. Eu deixo de matar ou agredir alguém porque eu sei que isso é errado. Eu sei que isso vai contra o senso de viver em sociedade. Então, não adianta, eu posso ter o regulamento mais preciso e se eu não quiser cumprir, eu não vou cumprir, eu vou descumprir, tá? Então, passando para algumas das perguntas que eu acho que foi direcionada para mim, vamos lá. Segurança pública está pronta para lidar com tanta tecnologia? Está pronta para lidar com tantos dados? Gente, olha só, dados a gente já lidava, a gente já tinha. Independente de vir a LGPD ou não, os dados já existem, já estavam sendo tratados. A LGPD ela não está aumentando
o poder, muito pelo contrário, ela pode limitar. E se você for parar para ver as diretrizes lá da LGPD, os fundamentos já eram cumpridos. Quando eu brinquei assim, olha, o pessoal acha que eu tenho o contato do Snowden, do Zuckerberg, não tenho. Para eu conseguir algum dado, eu preciso oficial utilizar a lei que dá poder ao delegado de polícia para requisitar aquele dado, se aquele dado não estiver sob a égide da reserva de jurisdição. E eu vou te dizer um caso bem peculiar. Teve uma operação e depois eu comecei a ser alvo de algumas situações que induziam uma prática de ameaça. E eu fui atrás de solicitar os dados e foi engraçado porque eu oficiei, eu justifiquei, e mesmo assim a operadora disse, eu quero mais informação para saber por que você quer aquela informação. Então não é assim, está lá na prateleira, para aí, hoje eu vou procurar os dados do José ou da Maria, para ver se me interessa. Não é assim, a gente tem que fundamentar. E outras situações, por exemplo, eu pedi uma informação que era bem básica, a pessoa estava cometendo um crime e todos os dados cadastrais estavam em nome de terceiro, era pela internet. O que é que eu preciso para avançar? Eu preciso ter os logs de acesso. Então, eu fiz a representação judicial e disse, juiz, eu preciso, está acontecendo isso. Eu já esgotei todos os meus meios de investigação e eu preciso dos logs, dos registros de conexão. E aí veio a decisão dizendo, não vou te dar. Você utiliza outros mecanismos tradicionais. Eu disse, como? O que eu vou... Assim, o caso não estava sendo cometido no Tocantins, era em outro estado. Como que eu ia conseguir avançar? Era o único meio que eu tinha. Mas só para vocês terem noção de que não é tão fácil assim. A gente tem que justificar. Não é nada para fins de uso pessoal, não. Tudo eu tenho que condicionar e dizer o porquê que eu quero aquilo ali e como eu vou trabalhar aquela informação. Porque não adianta também eu só dizer, eu quero dado cadastral, eu quero saber, eu quero pedir uma interceptação porque eu quero interceptar. Gente, pelo amor de Deus, eu já pedi uma interceptação e quando eu era delegado em outro, era da área de segurança pública em outro estado, e lá tinha um grupo específico que fazia monitoramento de interceptação. E quando eu fui para Tocantins, a gente tinha que fazer. Aí eu disse, não, peraí, deixa eu ver como é que é isso. Meu Deus do céu, meu telefone não parava de tocar. Era muita informação desnecessária. Para você conseguir pegar uma coisa que era útil para a investigação, você tinha que ficar horas e horas ali ouvindo. Então, assim, não é ninguém quer interceptar porque eu quero saber o que fulano está fazendo, com quem ele está saindo. Para mim, isso não interessa. Se eu pudesse ter um outro meio para conseguir exatamente aquela informação, eu teria. Isso eu garanto para vocês. Não só eu, como muita gente. Tentando responder também aqui qual seria o impacto para as pessoas, seria utilizado para discriminar alguém. Eu peço desculpa de não concordar com essa linha de raciocínio, porém, eu acho que é muito pertinente. Eu acho que isso tem que ser questionado, sim, mas eu não vejo por esse lado. Qual que é a minha perspectiva? A inovação na tecnologia, referente, por exemplo, meu Deus, fugiu aqui a mente, ao reconhecimento facial, ele pode ser utilizado, sim, para impedir que alguém seja criminalizado só porque alguém é negro, só porque alguém é isso ou é aquilo. Então, a gente tem que utilizar isso para poder esclarecer. A polícia deve apurar os fatos. Ela não deve perseguir alguém ou incriminar alguém. Olha, é tão engraçado que uma vez eu cheguei numa sala de audiência e a primeira pessoa que eu cumprimentei era o réu. E o réu, ele ficou surpreso, ele achou que não era com ele que eu estava dando um bom dia. Por que não? Ele é um ser humano como uma pessoa qualquer. Então, o trabalho da polícia tem que ser voltado para isso, para apurar e não para criminalizar. Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Eu vou reagir à pergunta do Alessandro e a da Paloma, que eu acho que estão mais na linha do que eu poderia contribuir. Bom, o Alessandro, ele manifestou um certo temor de que, bom, como é que a gente vai saber os abusos que estão acontecendo depois do momento em que a gente eventualmente permita certos tipos de operações de tratamento de dados e etc. E aí, ouvindo também o comentário da Milena aqui em resposta de que, bom,
a gente não pode achar que vai virar o Minority Report todas as vezes que a polícia quiser utilizar uma tecnologia, ou nem sempre pressupor que o pior pode acontecer. Porque no futuro pode acontecer isso, por isso a gente pode barrar hoje. E eu, na verdade, também concordo que a gente sempre tem que pensar no pior cenário na hora que a gente está discutindo o desenho regulatório. E aí, e justamente para nesse momento, Milena, a gente evitar justamente que esses temores, ou dar conta dos temores. Bom, como é que então eu vou impedir que um funcionário da polícia, que vai ter acesso a tudo isso, vai ter esses poderes, que ele cometa abusos, que ele abuse da sua função e faça isso ou aquilo? Como é que eu estruturo esse sistema ou imponho determinados deveres jurídicos para que aquela pessoa não faça isso, tenha todos os interesses contrários para não se engajar nessa prática? A gente tem que embutir confiança num sistema que hoje não existe. A gente não confia que não haverá abusos, né? E essa é uma tarefa bastante complicada, que já extrapola o direito, entra na política e é muito, muito difícil. Mas aproveitando que a gente tem um diálogo, que está tendo um diálogo tão aberto, tão interessante com a Milena aqui, uma ideia que talvez a gente possa começar a aventar, Milena, e principalmente agora ainda nesse cenário em que não existe essa legislação específica, por que, por exemplo, a polícia, para fazer crescer o nível de confiança que exista com as operações de tratamento de dados, por exemplo, não aponta um Data Protection Officer? Uma pessoa, um profissional de compliance, uma pessoa que vai ter independência dentro da polícia para analisar essas operações de tratamento de dados e colocar limites. Falar assim, não, pessoal, isso aqui já está demais, não é assim, isso aqui foge dos princípios, isso aqui está violando direitos. Essas pequenas medidas, e ainda mais hoje, ainda que não existe essa legislação específica, mas que já poderia gerar esse tipo de confiança, um experimentalismo que pode ser interessante para avançar as discussões, inclusive para já aprofundar esse regime, né, do que será esperado dessas autoridades no futuro e dentro de uma regulação específica. Enfim, só uma ideia de como isso poderia começar a acontecer. E aí a pergunta da Paloma também, sobre essa proposta legislativa em específica, eu acho que a parte da minha resposta é bastante na linha do que o Renan já falou. Eu imagino que essa ideia de que, enfim, fazer uma proposta de tecnologia passar pela autoridade para que possa entrar no mercado, ou possa efetivamente funcionar, eu acho que seria bastante inconcebível por uma série de razões, desde censura mesmo, liberdade de expressão, mas também a própria liberdade de iniciativa. Mas eu acho que no final das contas o que a gente quer e o que a gente espera, e a gente ainda precisa dessa autoridade que vai ter esse compromisso de ir atrás e averiguar. Eu acho que também tem essa importância prática. Bom, eu vou precisar entender pelo menos um pouco da tecnologia, como ela funciona mesmo, para entender o impacto que ela está tendo. Mas, assim, isso é claro que tem que sempre vir acompanhado de toda a lógica dos relatórios de impacto. Então, a empresa tem que ter feito a lição de casa dela, né? Ela tem que ter previsto e tem que ter feito testes internos de todos os problemas, seus riscos atrelados à tecnologia que ela está pondo no mercado, e a autoridade vai ter o poder, então, depois de requisitar essas informações. E aí, de novo, esse é um tipo de coisa que a autoridade nacional terá o poder mesmo para fins de segurança pública, né? Como está no parágrafo 3º que eu li do artigo 4º. Obrigada. Bom, só começar o comentário do Segurança Pública está preparado para tratar de vigilância também. Acho que, enfim, há uns anos atrás eu estava na Casa Civil, trabalhava na chefia de assuntos jurídicos e trabalhava com Laila. Eu acho que é um exemplo assim, muito bom de se pensar, é que as próprias bases de dados do governo não tinham uma proteção boa o bastante. Então, assim, você tinha muita base de dados do governo que era num PDF, que não estavam não estavam encriptadas, não tinha um sistema de segurança mais protegido sobre elas, melhor sobre elas, né? Então, assim, acho que é um começo. Acho que talvez a pergunta sobre o Estado estar preparado ou não para toda essa inovação e, enfim, coisas que vêm com ela,
é para eu ter essa garantia de que a base de dados de reconhecimento facial não vai ser vazada, ou a base de dados de perfil genético não vai ser compartilhada, ou vai estar num órgão que um dia vai ser privatizado, pensando num governo que nem o que a gente tem atualmente. Então, acho que são, né, pensar em maneiras e mais políticas de segurança da informação e proteção de de dados que, de fato, são sensíveis e já começar a própria adequação com a LGPD. Sobre tecnologias não resultarem em mais segregações, acho que todo mundo fala aqui de, né, inovação, a lei de proteção de dados não pode cercear a inovação, esse é um discurso que a gente continua ouvindo, isso é um discurso que a sociedade civil também apoia, a gente também está pró-inovação, mas é interessante a gente pensar também em estudos, por exemplo, tem um estudo super interessante que chama Gender Shades, sobre reconhecimento facial, e que a Joy, que é uma pesquisadora do MIT, ela fala que para os casos de reconhecimento facial de mulheres negras, no caso das mulheres negras, a acuracidade está em 9%. Então, esse sistema, ele erra 91%. Não é, então, assim, né, esse experimento, né, não é um experimento nem deveria ser usado com uma parcela super excluída da nossa sociedade. E também, já voltando, fazendo um paralelo com a tecnologia mesmo, se a gente for pensar em como a tecnologia é desenvolvida e como esse setor ele é um setor que é altamente dominado por homens, inclusive. Então, assim, a gente já pode começar a apontar falhas na concepção e falhas que resultam em segregações desde o desenvolvimento de algoritmo até a camada de conteúdo. Então, assim, acho que talvez não é uma lógica tão simples, não é só cercear a inovação, mas também é começar a fazer mais problematizações ainda sobre como, por exemplo, os direitos humanos deveriam ser pensados no desenvolvimento de protocolos de internet. Então, não é só... Aí não estou só fazendo, transpondo com segurança pública. Enfim, é um país complexo, estamos numa sociedade muito complexa, mas acho que a gente precisa tatear, né? E tateando e não experimentar com uma parcela excluída da sociedade que é exposta à criminalidade, coisas assim. Bom, gente, para que nós possamos respeitar o horário definido pelo NIC e almoçar com calma, eu vou agradecer novamente a todos os painelistas e Bruna, Jaqueline, Milena, Paulo, nosso relator, Vitor, em nome do Íris, e a equipe de organização do NIC, que está nos dando todo o suporte, e com isso nós encerramos esse painel. Muito obrigado, gente.